Todos riam. O buquê ainda nem tinha sido jogado, e ela já estava no chão, sozinha, com o vestido manchado, o olhar perdido, a alma rasgada. Isso é o que dá confiar em alguém como ela. Alguém gritou, e ele, o noivo, estava de braços dados com outra. Mas foi quando todos riram que uma cadeira arrastou no fundo da sala, e uma voz firme ecoou. Chega! Era ele, o homem mais temido da cidade, o mais rico, o mais misterioso. E naquele instante, ele se levantou e fez o impensável. Uma história sobre vergonha, coragem e um novo começo que ninguém esperava. Curta se você já quis desaparecer de tanta vergonha. Comente, você acredita que a justiça pode vir quando menos se espera? O coração de Isadora batia descompassado, enquanto ela ajeitava pela última vez o véu diante do espelho. Suas mãos tremiam levemente ao tocar a renda delicada do vestido branco que custara meses de economia. Aos 18 anos, ela representava a própria imagem da inocência. Olhos grandes e sonhadores, cabelos castanhos ondulados, emoldurando um rosto que ainda carregava traços da adolescência. Está na hora, querida, sussurrou sua mãe, Dona Helena, entrando no quarto da noiva com os olhos marejados. Ricardo já está esperando no altar. Ricardo. O nome que fazia seu coração acelerar desde os 15 anos, quando ele começou a trabalhar na empresa do pai. 3 anos mais velho, já era considerado um prodígio nos negócios. Alto, de porte atlético e sorriso conquistador, ele havia se tornado o sonho de todas as meninas da cidade. Mas foi para ela, a tímida filha do contador, que ele havia dado o anel de noivado 6 meses atrás. O caminho até a igreja estava repleto de pétalas de rosas brancas. Isadora segurava o buquê com força, tentando controlar o tremor que parecia tomar conta de todo o seu corpo. Seu pai, ao seu lado, apertou seu braço gentilmente, transmitindo uma segurança que ela desesperadamente precisava naquele momento. As portas da igreja se abriram e a marcha nupcial começou a tocar. Isadora sentiu o ar faltar por um instante quando viu a quantidade de pessoas presentes. 300 convidados, a maioria amigos de Ricardo e seu pai, importantes empresários e suas famílias. Ela conhecia apenas um punhado deles. Foi quando seus olhos encontraram o altar que seu mundo começou a desmoronar. Ricardo não estava lá. Apenas o padre, com uma expressão confusa, e os padrinhos que se entreolhavam nervosamente. Entre eles, Marcela, sua melhor amiga desde a infância, mordia o lábio inferior e evitava seu olhar. Os murmúrios começaram a se espalhar pela igreja como um incêndio fora de controle. Isadora continuou caminhando, cada passo mais pesado que o anterior. Seu pai agora praticamente a arrastando pelo corredor. Deve ser só um atraso, ela pensou desesperadamente. Ricardo deve estar preso no trânsito. Foi então que ela ouviu o som de saltos correndo pelo corredor lateral da igreja. Uma mulher da organização do casamento surgiu, ofegante, segurando um envelope branco. Senhorita Isadora, ela chamou, a voz tremendo. Isso foi deixado para você. Com dedos trêmulos, Isadora abriu o envelope. Seu pai ainda segurando seu braço como se temesse que ela pudesse desabar a qualquer momento. A letra de Ricardo, normalmente tão firme e elegante, parecia apressada e irregular no papel. Isadora, não posso fazer isso. Achei que poderia, mas não posso. Você merece saber a verdade. Marcela e eu estamos juntos há meses. Ela está grávida. Me perdoe por ter deixado chegar até aqui. Ricardo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isadora ergueu os olhos do papel e encontrou Marcela, que agora chorava abertamente, uma mão sobre o ventre ainda imperceptivelmente aumentado. As peças começaram a se encaixar em sua mente. Os encontros frequentes para organizar o casamento, as ligações tarde da noite,
os sussurros que cessavam quando ela se aproximava. Foi quando a primeira risada cortou o ar. Depois outra. E mais outra. Alguém começou a filmar com o celular. A idiota nem desconfiava. Uma voz feminina gritou do fundo da igreja. Tão inocente que beirava a estupidez. Outra completou. Suas pernas cederam. O buquê escapou de suas mãos e rolou pelos degraus do altar. As rosas brancas se despedaçando no caminho. Seu pai tentou ampará-la, mas ela já estava no chão, o vestido branco se espalhando ao seu redor como uma poça de leite derramado. Isso é o que dá confiar em alguém como ela. Alguém gritou, provocando mais risadas. Virgenzinha bobinha. Outra voz ecoou. Celulares em todas as direções capturavam sua humilhação, transformando seu momento mais vulnerável em um espetáculo público. Foi quando as portas da igreja se abriram novamente. Ricardo entrou, mas não estava sozinho. Marcela estava ao seu lado, os dedos entrelaçados nos dele, o rosto uma mistura de culpa e triunfo. Ele nem olhou para Isadora, passando direto por ela como se fosse apenas mais um arranjo de flores no caminho. Vamos, amor, ela ouviu Marcela dizer a ele. Não temos mais nada para fazer aqui. As risadas aumentaram. Alguém começou a aplaudir ironicamente. Outro gritou algo sobre dar valor à mulher de verdade. Isadora sentiu bile subindo por sua garganta, o gosto amargo da humilhação ameaçando fazê-la vomitar ali mesmo, sobre o vestido que custara todos os seus sonhos. Foi nesse momento que uma cadeira arrastou no fundo da igreja. O som, embora suave, pareceu cortar o ar como uma lâmina afiada. As risadas cessaram gradualmente, como se uma onda de silêncio se espalhasse da última fileira até o altar. Chega! A voz era profunda, autoritária, e carregava um peso que fez cada pessoa presente prender a respiração. Isadora, ainda no chão, virou-se lentamente para ver quem havia falado. Um homem estava de pé no final da igreja, alto, imponente, vestindo um terno italiano impecável, que parecia ter sido feito para intimidar. Seus olhos, de um azul profundo e gelado, fixaram-se primeiro em Ricardo, depois em Marcela, e finalmente encontraram os de Isadora. Lorenzo Montini. O nome atravessou sua mente como um relâmpago. O homem mais rico e temido da cidade. O misterioso italiano que havia transformado uma pequena empresa familiar em um império. O sócio majoritário do pai de Ricardo. Ele começou a caminhar em sua direção, seus passos ecoando pelo chão de mármore da igreja. Cada pessoa que estava em seu caminho se afastava instintivamente, como se temesse ser tocada por sua sombra. Ricardo, que segundos antes exibia um sorriso de superioridade, agora parecia ter perdido toda a cor do rosto. Lorenzo parou diante de Isadora, seu olhar penetrante estudando cada detalhe de sua figura caída. Então, num movimento que ninguém esperava, ele removeu seu paletó e o colocou sobre os ombros dela. Em seguida, estendeu sua mão, grande e forte, em sua direção. Senhorita, sua voz, agora mais suave, mas não menos autoritária, cortou o silêncio. Permita-me tirá-la daqui. Isadora olhou para a mão estendida, depois para o rosto do homem que todos temiam. Havia algo em seus olhos. Uma compreensão, talvez? Uma memória de sua própria dor? Que a fez aceitar seu gesto. Quando ela se levantou, apoiada em sua mão, firme, Lorenzo se virou para a multidão. Seu olhar varreu a igreja como um holofote, detendo-se por um momento extra em Ricardo e Marcela. O espetáculo, ele disse, cada palavra carregada de gelo, acabou. E assim, com a mão de Lorenzo em suas costas, guiando-a gentilmente, Isadora deixou para trás o altar onde seus sonhos haviam morrido. O silêncio que o seguiu era absoluto, quebrado apenas pelo som de seus passos e o sussurro do vestido arrastando pelo chão.
O jaguar preto deslizava silenciosamente pelas ruas da cidade, suas janelas escurecidas, impedindo que o mundo exterior visse a tempestade de emoções que se desenrolava em seu interior. Isadora permanecia imóvel no banco de couro. O paletó de Lorenzo ainda sobre seus ombros, carregando um perfume masculino que mesclava sândalo e algo mais profundo, algo que ela não conseguia identificar. Lorenzo mantinha os olhos fixos na estrada, suas mãos fortes segurando o volante com uma firmeza que denunciava a tensão contida em seu corpo atlético. 42 anos de uma vida construída sobre poder e mistério haviam esculpido nele uma presença que fazia os outros se encolherem. Mas naquele momento, algo diferente emanava de sua figura imponente. Para onde estamos indo? A voz de Isadora saiu como um sussurro quebrado, a primeira palavra que ela pronunciava desde que deixaram a igreja. Para um lugar seguro. Ele respondeu, seu sotaque italiano suavemente presente em cada palavra. Minha casa, a não ser que você prefira outro destino. Isadora fechou os olhos, deixando que algumas lágrimas escapassem silenciosamente. A ideia de voltar para sua própria casa, de enfrentar os olhares de pena dos vizinhos, de dormir no quarto onde havia sonhado tantas noites com este dia, parecia uma tortura impossível de suportar. Não, ela murmurou. Não tenho para onde ir. O carro continuou seu caminho, subindo a colina que levava à área mais exclusiva da cidade. Isadora conhecia aquele caminho. Todos conheciam. Era onde ficavam as mansões dos verdadeiramente poderosos, aqueles que não precisavam exibir sua riqueza porque ela era simplesmente parte de quem eles eram. Os portões da propriedade dos Montini se abriram silenciosamente à sua aproximação. O jardim que se revelou parecia saído de um sonho toscano. Oliveiras centenárias, ciprestes que se erguiam como sentinelas silenciosas, e uma fonte de mármore que murmurava suavemente na noite que começava a cair. A mansão em si era uma obra-prima de arquitetura italiana, com suas paredes de pedra antiga e janelas altas que brilhavam como olhos dourados na penumbra. Lorenzo estacionou o carro e, antes que Isadora pudesse se mover, ele já estava ao lado de sua porta, abrindo-a com uma gentileza que parecia incongruente com sua figura intimidante. Sofia, ele chamou assim que entraram no hall de entrada. Sua voz ecoando pelos corredores de mármore. Uma senhora de cabelos grisalhos e rosto gentil apareceu quase imediatamente, seus olhos escuros se arregalando ligeiramente ao ver o estado de Isadora. Prepare o quarto de hóspedes da ala leste. Lorenzo instruiu em italiano, mas logo voltou ao português ao se dirigir a Isadora. Sofia vai cuidar de você. Ela está comigo há 30 anos. Confie nela como eu confio. Isadora assentiu mecanicamente, deixando-se guiar pela governanta através de corredores decorados com obras de arte que certamente valiam mais que tudo que sua família possuía. Sofia a conduziu a uma suíte maior que seu apartamento inteiro, dominada por uma cama king size, com dossel e cortinas de seda cor de creme. Um banho quente, querida. Sofia disse com um sotaque italiano ainda mais pronunciado que o de Lorenzo. Vou preparar algo para você vestir. Quando a água quente tocou sua pele, Isadora finalmente permitiu que os soluços escapassem. As lágrimas se misturaram à água do chuveiro, enquanto imagens do dia atravessavam sua mente como flashes dolorosos. O altar vazio, a carta, o rosto triunfante de Marcela, as risadas, os celulares filmando sua humilhação. Ela não soube quanto tempo ficou ali, deixando a água levar embora os restos de seu sonho despedaçado. Quando finalmente saiu, encontrou sobre a cama um conjunto de pijama de seda azul marinho e um hobby combinando. Ao lado, uma bandeja com chá, biscoitos e um pequeno frasco de calmante natural.
Isadora vestiu-se mecanicamente e estava sentada na poltrona junto à janela, observando as luzes da cidade ao longe, quando ouviu uma batida suave na porta. "Entre", ela disse, sua voz ainda rouca do choro. Lorenzo entrou, ainda impecável em seu terno, agora sem o paletó. A luz do abajur lançava sombras interessantes em seu rosto angular, suavizando momentaneamente a dureza de suas feições. "Como está se sentindo?" ele perguntou, mantendo uma distância respeitosa. "Eu não sei", ela respondeu honestamente. Envergonhada, humilhada, quebrada, tudo ao mesmo tempo. Ele assentiu, como se compreendesse perfeitamente cada uma daquelas emoções. Por um momento, Isadora viu algo passar por seus olhos. Uma sombra de uma dor antiga, talvez. "Por que você me ajudou?" ela perguntou subitamente. "Você mal me conhece." Lorenzo caminhou até a janela, seus olhos fixos nas luzes da cidade. "Porque ninguém mais o fez," ele respondeu simplesmente. "E porque já vi demais pessoas sendo humilhadas por aqueles que deveriam amá-las." Ele se virou para encará-la e, pela primeira vez, Isadora realmente o viu. Não o Lorenzo Montini que todos temiam, o empresário implacável, o italiano misterioso que dominava a cidade. Mas o homem por trás da lenda, alguém que carregava suas próprias cicatrizes sob a superfície perfeitamente controlada. "Você pode ficar aqui pelo tempo que precisar", ele continuou. "Há roupas no closet. Sofia providenciou tudo. Um motorista está à sua disposição se quiser sair. A casa tem uma biblioteca, uma piscina, uma academia. Use o que quiser." "Por quê?" ela perguntou novamente, sua voz quase um sussurro. Lorenzo se aproximou, parando a poucos passos dela. Sob a luz suave do abajur, Isadora notou pela primeira vez as nuances de cinza em seu cabelo negro nas têmporas, as pequenas linhas ao redor de seus olhos que falavam de noites sem dormir e decisões difíceis. "Porque às vezes", ele disse suavemente, "precisamos de um lugar seguro para nos reconstruir. E porque..." Ele hesitou por um momento, algo raro em um homem conhecido por sua decisão inabalável. "Porque você me lembrou de alguém. Alguém que também teve seus sonhos destruídos em público." Antes que ela pudesse perguntar mais, ele se virou para sair. Na porta, parou por um momento. "Ah, e Isadora?" "Sim." "Amanhã, quando os vídeos começarem a circular, quando as mensagens começarem a chegar, lembre-se, você não está sozinha, não mais." Com isso, ele saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Isadora permaneceu sentada, olhando para o lugar onde ele estivera, sentindo algo estranho crescer em seu peito. Não era gratidão, não era medo, não era admiração. Era algo diferente, algo que ela não conseguia nomear. Seu celular, jogado sobre a cama, começou a vibrar incessantemente. Notificações de redes sociais, mensagens, ligações perdidas. O mundo lá fora já estava festejando sua desgraça, transformando seu dia de noiva em um viral de humilhação. Mas ali, naquele quarto, protegida por paredes centenárias e pela presença invisível mas palpável de Lorenzo Montini, Isadora sentiu algo que não esperava sentir tão cedo. Paz. Uma paz frágil, construída sobre ruínas ainda fumegantes, mas paz mesmo assim. Ela se levantou e caminhou até a cama king size, seus dedos tocando suavemente a seda dos lençóis. Em algum lugar da mansão, provavelmente em seu escritório, Lorenzo estava acordado. Ela podia sentir isso, como se já conhecesse seus hábitos noturnos. O homem mais temido da cidade, o italiano misterioso que todos evitavam, havia se tornado seu protetor improvável. E pela primeira vez, desde que leu aquela carta devastadora no altar, Isadora permitiu-se pensar que talvez, apenas talvez, seu mundo não tivesse acabado.
Talvez tivesse apenas começado de uma forma que ela nunca poderia ter imaginado. A primeira semana na mansão, Montini passou como um sonho febril. Isadora alternava entre momentos de torpor absoluto e explosões de choro que a deixavam exausta. Os vídeos de sua humilhação haviam se espalhado como fogo em palha seca, transformando-a em um meme involuntário nas redes sociais. A noiva abandonada, diziam os comentários. A virgem tola que perdeu tudo. Mas dentro daquelas paredes antigas, protegida pelo silêncio e pela discrição inabalável de Sofia, ela começou lentamente a respirar novamente. Lorenzo raramente estava presente durante o dia. Seus negócios o mantinham ocupado em reuniões intermináveis. Mas sua presença era sentida em cada detalhe. Nos livros que misteriosamente apareciam em sua mesa de cabeceira, nas flores frescas que eram trocadas diariamente em seu quarto, no piano de cauda que tocava sozinho todas as noites, enchendo a mansão com melodias italianas que pareciam embalar suas lágrimas. Foi numa dessas noites, quando o som do piano a atraiu para fora de seu refúgio, que ela o encontrou. Lorenzo estava sentado ao piano, os dedos dançando sobre as teclas com uma intimidade surpreendente. Seu paletó estava jogado sobre uma poltrona próxima, as mangas da camisa branca dobradas até os cotovelos, revelando antebraços fortes marcados por uma tatuagem discreta. Palavras em italiano que ela não conseguia distinguir da porta onde estava parada. "Vai ficar aí escondida?" Ele perguntou sem parar de tocar, um leve sorriso curvando seus lábios. Isadora sentiu o rosto esquentar, mas entrou na sala de música. Era um cômodo magnífico, com janelas do chão ao teto que se abriam para o jardim noturno. O piano ocupava o centro do espaço, cercado por outros instrumentos que pareciam nunca ter sido tocados. "Não sabia que você tocava", ela disse suavemente, aproximando-se. "Há muitas coisas que você não sabe sobre mim", ele respondeu, seus dedos agora acariciando as teclas em uma melodia mais suave. "Assim como há muitas coisas que eu não sei sobre você." Ela se sentou em uma poltrona próxima, observando-o tocar. Havia algo hipnótico em ver aquele homem, normalmente tão controlado e intimidante, entregue à música com tamanha paixão. "Por que você nunca se casou?" A pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse contê-la. As mãos de Lorenzo hesitaram por um momento sobre as teclas, mas logo retomaram a melodia. "Quem disse que nunca me casei?" O coração de Isadora deu um salto estranho. "Então você..." "Foi há muito tempo", ele interrompeu, sua voz carregando um peso que ela nunca havia notado antes. "Em Milão. Eu tinha sua idade, talvez um pouco mais. Ela se chamava Giulia. A música agora tinha se transformado em algo mais melancólico, as notas parecendo carregar o peso das memórias que ele desenterrava. "O que aconteceu?" Isadora perguntou suavemente. Lorenzo parou de tocar, suas mãos repousando silenciosamente sobre as teclas. "Ela escolheu meu irmão", ele disse simplesmente, "no dia do nosso casamento." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isadora sentiu seu coração apertar ao perceber o paralelo com sua própria história. Era por isso que ele a havia ajudado? Porque conhecia aquela dor específica? "Você nunca mais amou ninguém?" Ele se virou no banco do piano para encará-la, seus olhos azuis intensos na penumbra da sala. "Amar é um luxo perigoso, Piccola, especialmente para alguém como eu. Alguém como você? Alguém que não pode se dar ao luxo de mostrar fraqueza", ele explicou, levantando-se do piano. "Neste mundo, Isadora, demonstrar sentimentos é como mostrar seu pescoço para um lobo, e eu vivo cercado de lobos." Ele caminhou até o bar no canto da sala, servindo-se de um uísque que brilhou âmbar sob a luz suave. "Mas você não está aqui para ouvir histórias antigas. Como está se sentindo?" Isadora considerou a pergunta por um momento.
Diferente, ela finalmente respondeu. Como se a pessoa que eu era tivesse morrido naquela igreja, e eu ainda não sei quem sou agora. Lorenzo assentiu, tomando um gole de sua bebida. Morte e renascimento. Os italianos têm uma palavra para isso, rinascita. É quando algo precisa morrer para que algo novo possa nascer. Ele caminhou até ela, parando a uma distância respeitosa. E é por isso que tenho uma proposta para você. Isadora sentiu seu corpo inteiro tensionar. Uma proposta? Não é nada do que você está pensando, ele acrescentou rapidamente, notando sua expressão. É um acordo profissional. Estritamente profissional. Ele colocou o copo sobre uma mesa próxima e retirou um envelope do bolso interno de seu paletó. Aqui dentro há um contrato. Estou oferecendo a você uma posição como minha acompanhante pessoal por 3 meses. Acompanhante? Ela repetiu, a palavra soando estranha em seus lábios. Eventos sociais, jantares de negócios, viagens ocasionais, ele explicou. Nada mais que sua presença, sem obrigações íntimas, ele acrescentou, sua voz firme. Em troca, você receberá um salário generoso e, mais importante, a chance de reconstruir sua vida longe dos olhares e comentários desta cidade. Isadora pegou o envelope com mãos trêmulas. Por quê? Lorenzo se aproximou da janela, seu perfil recortado contra o céu noturno. Porque você precisa de um novo começo. E eu preciso de alguém que não tenha medo de mim. Ela abriu o envelope, seus olhos arregalando-se ao ver os números no contrato. Era mais dinheiro do que ela jamais havia visto. Isso é loucura, ela murmurou. É negócios, ele corrigiu. Você ganha sua independência financeira e uma nova identidade social. Eu ganho uma acompanhante que não está interessada no meu dinheiro ou poder, já que estou oferecendo ambos abertamente. Ele se virou para encará-la. Pense bem antes de responder. Uma vez que aceite, não há volta atrás. Você terá que confiar em mim completamente. Isadora olhou para o contrato em suas mãos. Depois para o homem diante dela. Lorenzo Montini, o temido empresário italiano, estava lhe oferecendo mais que um contrato. Estava oferecendo uma nova vida. E se eu disser não? Então você pode ficar aqui pelo tempo que precisar e partir quando quiser, sem obrigações, sem dívidas. Ela se levantou, aproximando-se dele na janela. De perto, podia ver as pequenas cicatrizes em seu rosto, marcas de uma vida que ela só podia imaginar. E se eu disser sim? Seus olhos se encontraram no reflexo do vidro. Então começamos amanhã. Há um evento na embaixada italiana. Ricardo estará lá com seu pai. E Marcela. O coração de Isadora acelerou. Você quer que eu os enfrente? Quero que você os supere. Ele corrigiu. A vingança é um prato que se come frio, Piccola. E 3 meses é tempo suficiente para servir um banquete. Ela olhou novamente para o contrato. Sua vida antiga havia terminado naquela igreja, destruída por risos e traição. Aqui estava sua chance de renascer, não como a noiva abandonada, mas como algo completamente novo. Sim, ela disse finalmente, eu aceito. Lorenzo sorriu, um sorriso que não chegou aos seus olhos. Então é melhor descansar. Sofia vai acordá-la cedo amanhã. Temos muito trabalho a fazer antes da noite. Ele se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Ah, e Isadora? Sim? A partir de agora, você não é mais a menina que foi humilhada. No altar, você é a mulher que eu escolhi para estar ao meu lado. Comporte-se como tal. Com isso, ele saiu, deixando-a sozinha na sala de música. O piano ainda guardava o calor de suas mãos, as últimas notas da melodia pairando no ar como promessas não ditas. Isadora olhou para seu reflexo na janela. Os olhos que a encaravam de volta pareciam diferentes, mais velhos, mais sábios, mais determinados. Lorenzo estava certo. A menina inocente havia morrido naquela igreja. Era hora de descobrir que mulher nasceria de suas cinzas.
O vestido vermelho deslizava como água sobre a pele de Isadora, o tecido italiano abraçando cada curva com uma elegância que ela jamais imaginara possível. Sofia havia passado a tarde inteira transformando-a. Suas unhas agora exibiam um vermelho profundo que combinava com o vestido, seus cabelos castanhos haviam sido domados em ondas suaves que emolduravam seu rosto, e a maquiagem, embora suave, realçava seus olhos de uma maneira que os fazia parecer mais misteriosos, mais sedutores. Perfeito, Sofia murmurou em italiano, ajustando uma última vez o decote do vestido. Agora você parece uma verdadeira dona italiana. Isadora mal se reconhecia no espelho. A menina ingênua do vestido de noiva havia desaparecido, substituída por uma mulher que emanava uma elegância perigosa. O vestido, um presente de Lorenzo, tinha um corte que sugeria sem revelar, com uma fenda lateral que mostrava apenas o suficiente de sua perna para intrigar. E o Sr. Montini está esperando na biblioteca, Sofia informou, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. O coração de Isadora deu um salto. Ela havia passado o dia inteiro se preparando para este momento, para sua primeira aparição pública como acompanhante de Lorenzo Montini. A ideia ainda parecia surreal, como um conto de fadas às avessas, onde o príncipe era temido por todos e a princesa havia sido humilhada no altar. Seus saltos ecoaram pelos corredores de mármore, enquanto ela se dirigia à biblioteca. Quando abriu a pesada porta de carvalho, seu coração quase parou. Lorenzo estava de pé junto à janela, seu smoking italiano acentuando cada linha de seu corpo atlético. Ao ouvir a porta, ele se virou. O silêncio que se seguiu foi eletrificante. Os olhos de Lorenzo percorreram cada centímetro de seu corpo, não com desejo, mas com uma aprovação calculada que fez seu rosto esquentar. Perfeito, ele disse finalmente, sua voz mais rouca que o normal. Você está perfeita. Ele se aproximou e Isadora sentiu o perfume familiar de sândalo que agora ela associava instintivamente à segurança. Em suas mãos, ele carregava uma caixa de veludo negro. Todo renascimento merece uma coroa, ele disse abrindo a caixa. Dentro, um colar de diamantes cintilava sob a luz suave da biblioteca. Este pertenceu à minha nona. Ela o usava apenas em ocasiões especiais, quando precisava lembrar ao mundo quem ela era. Antes que Isadora pudesse protestar, Lorenzo já estava atrás dela, seus dedos roçando levemente seu pescoço enquanto fechava o colar. O contato, embora breve, enviou arrepios por sua espinha. Agora, ele disse, girando-a para encará-lo, vamos estabelecer algumas regras para esta noite. Seus olhos se encontraram no espelho da biblioteca. Primeira regra, você não é mais Isadora, a noiva abandonada. Esta noite, você é Isadora Montini, minha prima distante recém-chegada da Itália. Segunda regra, mantenha-se próxima a mim, o tempo todo. Terceira e mais importante, não importa o que aconteça, não demonstre fraqueza. E se eu encontrar eles? Ela perguntou, sua voz traindo um tremor. Lorenzo sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos. Quando não se... E quando isso acontecer, você vai erguer o queixo, sorrir e mostrar a eles exatamente o que perderam. O trajeto até a embaixada italiana foi feito em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O jaguar deslizava pela noite como uma pantera, e Isadora sentia seu coração acelerar a cada quarteirão que se aproximavam do destino. Quando chegaram, os flashes começaram antes mesmo que saíssem do carro. Lorenzo era notícia por si só. O misterioso empresário italiano raramente aparecia em eventos sociais, e quando o fazia, estava sempre sozinho. Ter uma acompanhante, especialmente uma tão jovem e deslumbrante, era algo que a imprensa não podia ignorar. Pronta?
Ele perguntou, sua mão pousada sobre a dela. Isadora respirou fundo. Pronta! O momento em que entraram no salão foi como uma cena de filme. A música pareceu diminuir, as conversas cessaram por um instante, e todos os olhos se voltaram para o casal que acabava de chegar. Lorenzo, imponente em seu smoking, conduzia Isadora com uma intimidade que sugeria anos de convivência, não dias. Foi então que ela os viu. Ricardo estava num canto do salão, seu rosto perdendo toda a cor ao reconhecê-la. Ao seu lado, Marcela, usando um vestido verde que não conseguia disfarçar sua gravidez já visível, agarrou seu braço com força. Ignore-os! Lorenzo sussurrou em seu ouvido, sua mão firme em sua cintura. Eles não são nada agora. A noite transcorreu como um sonho febril. Lorenzo a apresentava a todos como sua prima italiana, e Isadora interpretava seu papel com uma graça que surpreendeu até a ela mesma. O italiano que havia aprendido nas últimas semanas com Sofia provou-se invaluável. Ela soltava frases curtas no idioma que faziam os convidados sorrirem encantados. Foi durante uma dessas apresentações que Ricardo finalmente criou coragem para se aproximar. Ele estava visivelmente nervoso, sua gravata torta denunciando sua inquietação. Isadora, ele começou, sua voz tremendo ligeiramente. Eu não sabia que você... Que eu o quê, Ricardo? Mas ela respondeu em italiano, sua voz fria como gelo. Que eu sobreviveria à sua pequena humilhação pública. Lorenzo, que havia se afastado para pegar champanhe, materializou-se ao seu lado como uma sombra protetora. Algum problema aqui? Meu cara mia? Ricardo empalideceu ainda mais ao ouvir o termo de endearment. Não, Sr. Montini, eu só... Então sugiro que se retire. Lorenzo cortou, sua voz carregando uma ameaça velada. Minha acompanhante não está interessada em conversas com subordinados. O insulto foi preciso e calculado. Ricardo, cuja posição na empresa dependia inteiramente de Lorenzo, recuou como se tivesse levado um tapa. Foi nesse momento que Marcela aparecem, seus olhos faiscando de raiva. Então é isso? Você se vendeu para o primeiro rico que apareceu? O silêncio que se seguiu foi mortal. Isadora sentiu o braço de Lorenzo tensionar ao seu lado, mas antes que ele pudesse intervir, ela deu um passo à frente. Não, querida, ela respondeu em português, sua voz carregada de doçura venenosa. Eu apenas aprendi a diferença entre meninos que brincam de ser homens e homens de verdade. Seu olhar percorreu ostensivamente a barriga de Marcela antes de voltar para Ricardo. Mas não se preocupe, tenho certeza que vocês serão muito felizes juntos. Afinal, você conseguiu exatamente o que queria. Um homem que precisou engravidar para manter. As palavras atingiram seu alvo com precisão cirúrgica. Marcela ficou vermelha, suas mãos instintivamente cobrindo a barriga, enquanto Ricardo parecia ter sido atingido por um soco no estômago. Lorenzo escolheu este momento para intervir. A orquestra está começando uma nova música, ele disse, estendendo sua mão para Isadora. Dança comigo, Bela! Ela aceitou sua mão, permitindo que ele a conduzisse para a pista de dança, deixando para trás um Ricardo atordoado e uma Marcela à beira das lágrimas. A música era uma valsa italiana, e Lorenzo a conduzia com a mesma precisão com que conduzia seus negócios. Seus corpos se moviam em perfeita sincronia, como se tivessem dançado juntos toda a vida. Você foi magnífica, ele sussurrou em seu ouvido, como uma verdadeira Montini. Isadora sentiu seu coração acelerar com o elogio. A proximidade de seus corpos, o calor de sua mão em suas costas, o perfume inebriante de sua colônia, tudo conspirava para fazer sua cabeça girar. Lorenzo, ela murmurou, sua voz trêmula. Sim, Piccola, eu acho que estou me apaixonando por você. A música parou.
Lorenzo congelou por um momento, seus olhos azuis fixos nos dela com uma intensidade que fez seu coração parar. Então, num movimento que ninguém esperava, nem mesmo ele, Lorenzo baixou sua cabeça e capturou seus lábios num beijo que fez o mundo desaparecer. Não foi um beijo gentil ou hesitante, foi um beijo de possessão, de promessa, de perigo. Um beijo que marcava território e declarava guerra ao mesmo tempo. Quando eles finalmente se separaram, o salão inteiro estava em silêncio. Isadora podia sentir os olhares, ouvir os sussurros, mas nada disso importava. O único que importava era o homem à sua frente, cujos olhos agora carregavam uma tempestade de emoções que ela nunca havia visto antes. "Vamos embora daqui", ele disse, sua voz rouca de desejo contido. Enquanto eles deixavam o salão, Isadora não pôde deixar de notar Ricardo e Marcela, ainda parados onde os haviam deixado, suas expressões uma mistura de choque e derrota. Mas, pela primeira vez desde aquele dia na igreja, ela não sentiu dor ao vê-los, porque agora ela entendia. Aquele casamento arruinado não havia sido seu fim. Havia sido apenas o começo. O beijo da embaixada mudou tudo. Nas semanas que se seguiram, a mansão Montini parecia vibrar com uma energia diferente. Lorenzo e Isadora dançavam uma dança delicada de aproximações e recuos, cada olhar carregado de promessas não ditas, cada toque acidental enviando faíscas elétricas pelo ar. Sofia observava tudo com um sorriso enigmático, como se soubesse de algo que nem mesmo os protagonistas daquela história haviam percebido ainda. A governanta italiana havia se tornado uma confidente para Isadora, ensinando-a não apenas os segredos da língua italiana, mas também as nuances de poder e sedução que toda mulher deveria conhecer. "O Sr. Lorenzo nunca trouxe uma mulher para esta casa antes", Sofia confidenciou uma manhã enquanto ajudava Isadora a escolher um vestido para mais um evento social. Nem mesmo depois dela. "Ela", Isadora perguntou, seu coração dando um salto estranho. "Bianca", Sofia disse, seu rosto enrugado assumindo uma expressão sombria. "A última mulher que ele realmente amou, depois de Giulia, claro." Antes que Isadora pudesse perguntar mais, passos firmes no corredor anunciaram a chegada de Lorenzo. Ele entrou no closet sem cerimônia, seus olhos azuis imediatamente encontrando os dela através do espelho. "Precisamos conversar", ele disse, sua voz carregando uma urgência incomum. "Sofia, nos deixe, por favor." A governanta saiu silenciosamente, fechando a porta atrás de si. Lorenzo esperou até que seus passos desaparecessem no corredor antes de falar. "Recebi um convite para o jantar de aniversário do pai de Ricardo", ele começou, observando atentamente sua reação. "Como você sabe, ele é meu sócio minoritário. Não posso recusar." Isadora sentiu seu estômago revirar. Depois do confronto, na embaixada, ela não havia mais encontrado Ricardo ou Marcela. Mas um jantar na casa deles, isso seria diferente. "Quando?", ela perguntou, orgulhosa de como sua voz permaneceu firme. "Esta noite", Lorenzo respondeu, aproximando-se. "E quero que você vá comigo." Ela se virou para encará-lo, surpresa. "Por quê?" Lorenzo sorriu, aquele sorriso predatório que fazia seu coração acelerar. "Porque, minha cara, às vezes a melhor vingança é a felicidade. E você, Isadora?" Ele tocou seu rosto suavemente. "Você está absolutamente deslumbrante quando é feliz." O toque de seus dedos em sua pele enviou arrepios por sua espinha. Desde o beijo na embaixada, eles não haviam discutido o que estava acontecendo entre eles. Era como se ambos estivessem esperando o outro dar o primeiro passo. "Lorenzo", ela começou, sua voz um sussurro. "Sobre aquela noite?" "Ainda não." Ele a interrompeu gentilmente. "Primeiro temos um jantar para sobreviver. Depois..." Seus olhos escureceram de desejo. "Depois conversamos sobre aquela noite."
Horas depois, o Jaguar estacionava diante da mansão dos Mendonça. Era uma casa impressionante, mas depois de viver com Lorenzo, Isadora podia ver os sinais de novo riquismo em cada detalhe, desde as colunas gregas desnecessárias até as estátuas douradas no jardim. Lembre-se, Lorenzo disse enquanto ajudava-a a sair do carro, você não é mais aquela menina, você é minha. A palavra minha enviou um calor líquido por suas veias. Isadora usava um vestido preto, que era a própria definição de elegância. Justo o suficiente para insinuar, longo o suficiente para intrigar. Seus cabelos estavam presos num coque elaborado que deixava seu pescoço à mostra, onde o colar de diamantes da nona de Lorenzo brilhava como estrelas. A entrada deles no salão de jantar foi calculada para causar impacto. Lorenzo, em seu terno italiano impecável, conduzia Isadora como se ela fosse uma rainha. Sua mão grande e quente na base de suas costas era ao mesmo tempo possessiva e protetora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo, que estava conversando com alguns convidados, parou no meio de uma frase. Marcela, seu vestido verde esmeralda esticado sobre a barriga de 6 meses, derrubou sua taça de água. Lorenzo, o pai de Ricardo, Antônio Mendonça, aproximou-se com um sorriso forçado. E... Isadora? Que surpresa! Agradável! Antônio. Lorenzo cumprimentou com um aceno frio. Parabéns pelo aniversário. Espero que não se importe que eu tenha trazido minha acompanhante. O termo acompanhante foi deliberadamente ambíguo, fazendo os olhos de Antônio se arregalarem ligeiramente. Todos ali sabiam que Lorenzo Montini nunca trazia acompanhantes a eventos sociais. Claro, claro, Antônio gaguejou. Por favor, sentem-se, o jantar será servido em breve. O destino, ou talvez o planejamento maldoso de alguém, colocou Isadora e Lorenzo diretamente em frente a Ricardo e Marcela na mesa de jantar. A tensão era palpável, eletrificando o ar como uma tempestade prestes a explodir. Foi durante a entrada que Marcela finalmente quebrou. Então, Isadora, ela disse com falsa doçura, como vai a vida de acompanhante? O silêncio que se seguiu foi mortal. Todos os olhos se voltaram para a mesa principal, esperando o inevitável drama. Mas Isadora apenas sorriu. Um sorriso que faria a Mona Lisa sentir inveja. Maravilhosa, querida, ela respondeu, sua voz melodiosa. É surpreendente como a vida melhora quando você está com um homem que sabe exatamente o que quer e não precisa de armadilhas para consegui-lo. Seu olhar significativo para a barriga de Marcela fez a outra mulher empalidecer. Ricardo engasgou com seu vinho, manchando a gravata cara. Lorenzo escolheu este momento para fazer seu movimento. Sem aviso, ele pegou a mão de Isadora, que repousava sobre a mesa, e a levou aos lábios, beijando-a com uma intimidade que fez várias pessoas desviarem o olhar. Falando em saber o que quer, ele disse, sua voz baixa, mas perfeitamente audível na mesa silenciosa. Acho que está na hora de fazermos um anúncio. O coração de Isadora parou. Isso não estava no script. O que ele estava fazendo? Como? Alguns de vocês devem ter notado. Lorenzo continuou, seus olhos nunca deixando os dela. Isadora tem sido mais que minha acompanhante nas últimas semanas. E hoje gostaria de oficializar nosso relacionamento. Com um movimento fluido, ele retirou uma pequena caixa de veludo do bolso do paletó. O som coletivo de respirações sendo presas ecoou pelo salão. Lorenzo! Isadora sussurrou, seu coração ameaçando explodir. Ele abriu a caixa, revelando um anel de safira e diamantes, que fez o anel que Ricardo havia lhe dado parecer uma bijuteria barata. Não é um pedido de casamento, ainda, ele disse com um sorriso enigmático. É uma promessa de que enquanto você quiser estar ao meu lado, ninguém jamais ousará te fazer chorar novamente.
Com mãos tremendo levemente, era a primeira vez que Isadora o via demonstrar qualquer sinal de nervosismo. Lorenzo deslizou o anel em seu dedo. Era perfeito, como se tivesse sido feito especialmente para ela. O som de uma taça quebrando quebrou. O momento. Marcela havia se levantado abruptamente, derrubando sua água. Sem dizer uma palavra, ela saiu correndo do salão, uma mão sobre a boca, como se estivesse prestes a passar mal. Ricardo hesitou por um momento antes de segui-la, seu rosto uma máscara de confusão e arrependimento. Antônio Mendonça pigarreou desconfortavelmente. Bem, acho que é hora da champanhe, para comemorar... tudo. Mas ninguém estava prestando atenção nele. Todos os olhos estavam fixos em Lorenzo e Isadora, que pareciam existir em sua própria bolha de realidade. O anel em seu dedo brilhava como uma estrela caída, mas não era tão brilhante quanto o olhar que eles compartilhavam. "Você planejou isso?" ela sussurrou, enquanto os garçons corriam para servir a champanhe. "O anel eu comprei no dia depois do beijo." Ele admitiu, sua voz rouca. "O momento, digamos que foi um presente extra para nossos anfitriões." Isadora não pôde conter o sorriso que se espalhou por seu rosto. Este homem, este italiano impossível que todos temiam, havia acabado de declarar guerra ao mundo inteiro por ela. E havia feito isso não com violência ou ameaças, mas com um gesto de amor tão público, tão inequívoco, que ninguém jamais poderia questionar sua posição ao lado dele. "Você é impossível", ela murmurou, inclinando-se para mais perto. "Dele, e você é minha", ele respondeu, seus olhos azuis escuros de possessividade. "Agora todos sabem disso." O resto do jantar passou como um sonho febril. Isadora mal tocou em sua comida, muito consciente do peso do anel em seu dedo e do calor da mão de Lorenzo em sua coxa sob a mesa. Ricardo e Marcela não retornaram ao salão, mas ninguém pareceu sentir sua falta. Quando finalmente deixaram a mansão dos Mendonça, a noite estava clara e estrelada. Lorenzo abriu a porta do Jaguar para ela, mas antes que ela pudesse entrar, ele a pressionou contra o carro, seu corpo grande e quente envolvendo-a completamente. "Existe uma coisa que você precisa saber", ele disse, sua voz um sussurro rouco, algo que deveria ter dito depois daquele beijo na embaixada. Isadora sentiu seu coração acelerar. "O quê?" "Eu também estou me apaixonando por você", ele confessou, suas palavras quentes contra seus lábios, "e isso me aterra completamente." Então ele a beijou, um beijo que fez o da embaixada parecer tímido em comparação. Este foi um beijo de posse, de promessa, de futuro. Um beijo que dizia que o contrato de 3 meses havia se transformado em algo muito mais profundo, muito mais perigoso. E enquanto o Jaguar deslizava pela noite em direção à mansão Montini, Isadora percebeu que sua vingança havia se transformado em algo completamente diferente. Algo que ela nunca havia planejado, mas que agora não podia imaginar viver sem. Porque às vezes, o melhor tipo de vingança não é fazer alguém sofrer. É ser mais feliz do que você jamais imaginou ser possível. A tempestade que caía sobre a cidade transformava as janelas da mansão Montini em cascatas de cristal. Isadora estava encolhida em uma poltrona da biblioteca, o anel de safira cintilando em seu dedo enquanto ela folheava distraidamente um livro antigo de poesia italiana. 2 semanas haviam se passado desde o jantar na casa dos Mendonça, e cada dia parecia trazer uma nova descoberta sobre o homem que havia transformado sua vida. O som de passos pesados no corredor a fez erguer os olhos. Lorenzo entrou na biblioteca e como uma tempestade personificada, gravata frouxa, cabelos desalinhados, olhos carregando uma escuridão que ela nunca havia visto antes. "Lorenzo", ela chamou suavemente, fechando o livro. "O que aconteceu?" Ele caminhou até o bar, servindo-se de uma dose generosa de uísque que bebeu de um só gole.
Quando finalmente se virou para encará-la, seu rosto estava uma máscara de dor contida. Hoje é o aniversário dele. Sua voz saiu rouca, quebrada. Ele teria feito 16 anos hoje. Isadora sentiu seu coração apertar. Ele... Lorenzo caminhou até a janela, seus olhos fixos na tempestade lá fora. Por um longo momento, apenas o som da chuva preencheu o silêncio. Mateo. Ele finalmente disse, o nome saindo como uma prece dolorosa. Meu filho. A revelação atingiu Isadora como um raio. Em todos os seus meses na mansão, entre todas as histórias que Sofia havia compartilhado, nunca houve menção a um filho. Bianca era sua mãe, Lorenzo continuou, sua voz distante, como se estivesse revivendo memórias há muito enterradas. Ela era explosiva, apaixonante, o tipo de mulher que faz você esquecer todas as suas regras. Ele se serviu de outra dose, mas desta vez apenas segurou o copo, observando o líquido âmbar como se pudesse encontrar respostas nele. Nos conhecemos em Milão, depois do desastre com Júlia. Bianca era diferente de qualquer mulher que eu já havia conhecido. Onde Júlia era doce e previsível, Bianca era fogo e caos. Nos casamos após 3 meses de um romance tórrido. Isadora permaneceu em silêncio, sentindo instintivamente que este era um momento raro. Lorenzo Montini, o homem que todos temiam, estava finalmente abrindo as portas de seu passado. Mateo nasceu 9 meses depois. O momento em que o segurei pela primeira vez, sua voz falhou. Foi o momento em que realmente entendi o que significava amar alguém mais que a própria vida. A chuva aumentou lá fora, como se o próprio céu chorasse com ele. Bianca começou a mudar depois do parto. Ficou distante, irritadiça. Os médicos falaram sobre depressão pós-parto, mas ela se recusou a buscar ajuda. Começou a sair cada vez mais, voltando tarde, às vezes não voltando. Eu mal percebia, ocupado demais entre cuidar de Mateo e construir meu império. Ele se virou para Isadora, seus olhos azuis brilhando com lágrimas não derramadas. Então, numa noite de tempestade, como esta, ela pegou Mateo da cama. Disse que ia levá-lo para passar o fim de semana com a avó em Como. Eu estava no meio de uma negociação importante. Mal prestei atenção quando eles saíram. Isadora sentiu seu próprio coração se partir ao ver a dor crua no rosto dele. Estrada para Como é perigosa em dias normais, com chuva. Ele fechou os olhos, como se a memória fosse física demais para suportar. Eles encontraram o carro no fundo de um precipício 3 dias depois. Bianca estava abraçada a ele, como se tivesse tentado protegê-lo no último momento. O copo em sua mão explodiu, cacos de cristal e uísque se espalhando pelo chão. Lorenzo nem pareceu notar o sangue que começou a escorrer de sua palma. Lorenzo! Isadora correu até ele, pegando sua mão machucada entre as suas. Você está sangrando! Ele olhou para o sangue como se o visse através de uma névoa. Sabe o que foi pior? Descobrir depois que ela estava indo encontrar um amante em Como. Que aquela viagem, aquela última viagem com meu filho, era só mais uma de suas mentiras. Isadora o guiou gentilmente até o sofá, buscando o kit de primeiros socorros que Sofia sempre mantinha na gaveta da biblioteca. Em silêncio, começou a limpar os cortes em sua mão. Depois disso, ele continuou, sua voz agora um sussurro rouco. Eu me transformei no homem que todos temem, porque era mais fácil ser temido do que sentir, mais seguro construir muros do que arriscar perder alguém novamente. Até agora, Isadora completou suavemente, seus olhos encontrando os dele. Até você, ele concordou, sua mão boa subindo para tocar seu rosto. Você que entrou aqui fugindo de sua própria dor e acabou fazendo algo que eu achei que fosse impossível. O quê? Ela perguntou, mal respirando.
Me fez querer, sentir novamente, ele respondeu, puxando-a para mais perto. Me fez querer arriscar novamente. O beijo que seguiu foi diferente de todos os outros que haviam compartilhado. Não havia desejo ardente ou possessividade. Era um beijo de cura, de compreensão, de duas almas quebradas, reconhecendo uma na outra a chance de ficarem inteiras novamente. Quando se separaram, Isadora notou que suas próprias lágrimas haviam se misturado às dele. "Vem comigo", ele disse, subitamente, levantando-se e estendendo a mão para ela. "Para onde? Quero te mostrar algo." Ele a guiou através da mansão, subindo até o terceiro andar, onde Isadora nunca havia estado antes. No final de um corredor escuro, ele parou diante de uma porta trancada. Com mãos levemente trêmulas, retirou uma chave do bolso e a abriu. O quarto que se revelou fez o coração de Isadora parar. Era um quarto de menino, preservado como uma cápsula do tempo. Carrinhos de corrida alinhados em prateleiras, uma cama com cobertores do Batman, pôsteres de super-heróis nas paredes. Sobre a escrivaninha, um dever de casa pela metade, como se seu dono tivesse saído apenas por um momento e fosse voltar a qualquer instante. Este era o quarto dele, Lorenzo disse, sua voz embargada. "Nunca deixei ninguém entrar aqui, nem mesmo Sofia." Isadora apertou sua mão, sentindo o peso da confiança que ele estava depositando nela. Ele adorava carros. Lorenzo continuou, um pequeno sorriso triste brincando em seus lábios. Vivia dizendo que quando crescesse ia ser piloto de Fórmula 1. Tinha apenas 6 anos, mas já conhecia todas as marcas, todos os modelos. Ele caminhou até a escrivaninha, pegando um desenho infantil que mostrava o que parecia ser um carro vermelho, com 2 figuras dentro. Este foi o último desenho que ele fez. Disse que éramos nós dois indo para uma corrida. Isadora se aproximou, abraçando-o por trás. Sentiu seus músculos tensos relaxarem levemente sob seu toque. "Você sabe por que estou te mostrando isso?" Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. "Por quê? Porque você é a primeira pessoa que me fez querer abrir esta porta em 10 anos. Ele se virou para encará-la. "A primeira pessoa que me fez pensar que talvez ainda exista vida." Depois da perda, Isadora sentiu lágrimas quentes escorrendo por seu rosto. "Lorenzo, não diga nada." Ele a interrompeu gentilmente. Só fique aqui comigo, neste momento." Eles permaneceram abraçados no quarto de Mateo, a tempestade rugindo lá fora enquanto anos de dor contida finalmente encontravam escape. Lorenzo chorou silenciosamente em seus braços, suas lágrimas molhando seu pescoço enquanto ela acariciava seus cabelos. Foi ali, cercada pelos sonhos interrompidos de um menino que nunca chegou a crescer, que Isadora entendeu completamente. O homem que todos temiam. Lorenzo Montini não era apenas o empresário implacável, o italiano misterioso que comandava a cidade com mão de ferro. Ele era um pai que havia perdido seu filho, um homem que havia enterrado seu coração junto com seus maiores amores. E agora, inexplicavelmente, impossivelmente, ele havia escolhido confiar seu coração partido a ela. Quando finalmente deixaram o quarto, horas depois, algo havia mudado entre eles. O contrato de acompanhante, a vingança planejada, tudo parecia trivial diante da profundidade do que haviam compartilhado. Na porta do quarto dela, Lorenzo parou. Seus olhos, ainda vermelhos do choro, encontraram os dela com uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. "Fica comigo esta noite", ele pediu suavemente. Não desse jeito. Só fica." E naquela noite, pela primeira vez, Isadora dormiu nos braços de Lorenzo Montini. Não houve paixão ou desejo, apenas o conforto de 2 corações quebrados encontrando abrigo um no outro. Porque às vezes o amor mais profundo não nasce da atração ou do desejo.
Nasce da coragem de mostrar suas cicatrizes a alguém e descobrir que elas são ainda mais belas quando compartilhadas. O sol da manhã filtrava-se através das cortinas de seda, criando padrões dourados no rosto adormecido de Lorenzo. Isadora o observava em silêncio, maravilhada com como ele parecia diferente no sono. As linhas de preocupação suavizadas, a máscara de poder temporariamente abandonada. Desde a noite em que ele revelara a história de Mateo, algo havia mudado entre eles. A intimidade que compartilhavam agora ia além do físico, além dos beijos roubados e toques ardentes. Foi nesse momento de contemplação que Sofia entrou no quarto, carregando uma bandeja de café da manhã e um envelope que fez o coração de Isadora saltar uma batida. Chegou esta manhã. A governanta sussurrou em italiano, colocando o envelope sobre a bandeja. É da Universidade Milano. Isadora pegou o envelope com mãos trêmulas. 3 meses atrás, antes de todo o drama do casamento fracassado, ela havia se inscrito para um programa de mestrado em literatura italiana em Milão. Havia sido um sonho tolo, nascido de suas aulas de italiano e seu amor pela cultura do país. Ela nem mesmo havia contado a Ricardo na época, sabendo que ele ridicularizaria a ideia. Não vai abrir? A voz rouca de Lorenzo a surpreendeu. Ele estava acordado, observando-a com aqueles olhos azuis que pareciam ver através de sua alma. Com dedos trêmulos, ela rasgou o envelope. O silêncio no quarto era palpável, enquanto seus olhos corriam pelo documento em italiano. Eu fui aceita, ela sussurrou, mal acreditando nas palavras. Bolsa integral por 2 anos. O sorriso que iluminou o rosto de Lorenzo foi genuíno, alcançando seus olhos de uma maneira que fazia seu coração derreter. Parabéns, amor, e você merece. Mas havia algo em sua voz, uma nota de tristeza que fez Isadora congelar. Lorenzo. Quando começam as aulas? Ele perguntou, sentando-se na cama e pegando sua xícara de expresso. Em 3 semanas. Ela respondeu suavemente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia, sentindo a tensão no ar, discretamente se retirou do quarto. Você deve ir, Lorenzo finalmente disse, sua voz controlada. É uma oportunidade única. Isadora sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Mas e nós? E tudo isso? Ele se levantou da cama, caminhando até a janela com sua xícara de café. O sol da manhã criava um halo dourado ao seu redor, como se ele fosse uma pintura renascentista ganhando vida. Isadora, ele começou, sua voz carregando um peso que ela conhecia bem. Quando você chegou aqui, estava fugindo. Fugindo da humilhação, da dor, do julgamento dos outros. Eu te dei um refúgio, um lugar para se reconstruir. Você me deu muito mais que isso, ela protestou, levantando-se também. Sim, ele concordou, virando-se para encará-la. E você me deu algo que eu achei que havia perdido para sempre. A capacidade de sentir, de confiar, de amar. A palavra pairou no ar entre eles, carregada de promessa e de dor. Então por que está me mandando embora? Ela perguntou, sua voz embargada. Lorenzo atravessou o quarto em 3 passadas longas, tomando seu rosto entre suas mãos grandes. Porque te amo demais para te prender aqui. Porque você merece mais que ser a mulher que o Lorenzo Montini salvou. Você merece ser Isadora, brilhante, forte, independente. Eu posso ser tudo isso aqui, ela argumentou, suas mãos se agarrando à camisa dele. Não, ele disse suavemente. Não pode. Não completamente. Não enquanto estiver sob minha sombra, sob minha proteção. Você precisa fazer isso por si mesma. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto dela. E se eu não quiser ir? Mas você quer. Ele sorriu tristemente. Eu vejo nos seus olhos, quando você lê seus livros de poesia italiana,
quando conversa com Sofia sobre a história de Milão. Este é seu sonho, Piccola. E eu me recuso a ser o homem que impede uma mulher de realizar seus sonhos. Isadora enterrou o rosto no peito dele, inspirando profundamente seu perfume familiar de sândalo. 2 anos é muito tempo, ela murmurou. O tempo é relativo quando se ama de verdade, ele respondeu, seus lábios roçando seus cabelos. E eu esperaria uma eternidade por você. Os dias que se seguiram passaram em um borrão de preparativos. Lorenzo insistiu em organizar tudo. Um apartamento no coração de Milão, uma conta bancária generosa, até mesmo um guarda-roupa completo adequado ao clima italiano. É muito, ela protestou quando viu os números. É o mínimo, ele respondeu, simplesmente. Considere um investimento no seu futuro. Na última noite, antes de sua partida, eles jantaram sozinhos na varanda da mansão. O chefe havia preparado todos os pratos favoritos dela, e o vinho era um Brunello raro que Lorenzo guardava, para ocasiões especiais. Lembra da primeira vez que te trouxe aqui? Ele perguntou, seus olhos refletindo as estrelas acima. Como poderia esquecer? Eu estava tão assustada, tão quebrada. E olhe para você agora, ele sorriu, erguendo sua taça. Uma mulher forte, prestes a conquistar Milão. Depois do jantar, eles caminharam pelos jardins iluminados por lanternas. A noite estava perfeitamente clara, o ar carregado com o perfume das rosas que Sofia cultivava com tanto carinho. Foi quando chegaram à fonte que Lorenzo parou. A luz da lua dançava na água, criando reflexos prateados que pareciam envolvê-los em uma aura mágica. Tenho algo para você, ele disse, retirando uma caixa pequena do bolso. Não era um anel. Eles já haviam concordado que promessas de casamento seriam prematuras. Era um medalhão antigo de ouro, decorado com intrincados padrões florais. Era da minha mãe, ele explicou enquanto o colocava em seu pescoço. Ela me deu antes de morrer, disse que era para eu dar à mulher que fizesse meu coração bater novamente. Isadora tocou o medalhão com dedos trêmulos. Lorenzo? Abra, ele sussurrou. Dentro havia 2 fotos, uma de Lorenzo com Matteo, os dois sorrindo para a câmera em um dia ensolarado, e outra tirada recentemente, mostrando Lorenzo e Isadora dançando na embaixada, perdidos um no olhar do outro. Para você lembrar, ele disse suavemente, que sempre terá um lar para voltar. Eles ficaram ali, à beira da fonte, seus corpos tão próximos que podiam sentir o calor um do outro. O momento parecia suspenso no tempo, carregado com todas as palavras não ditas, todos os beijos não dados, todas as promessas silenciosas. Lorenzo se inclinou, seus lábios a milímetros dos dela. Mas em vez de beijá-la, ele apenas encostou sua testa na dela. Se eu te beijar agora, ele murmurou, não vou ter forças para te deixar ir. Na manhã seguinte, o Jaguar preto deslizava silenciosamente em direção ao aeroporto. Isadora segurava o medalhão com força, como se ele pudesse ancorar seu coração que ameaçava se partir. No terminal internacional, Lorenzo a acompanhou até onde podia ir. Seu rosto estava uma máscara de controle, mas seus olhos traíam toda a tempestade de emoções que ele tentava conter. Lorenzo, ela começou, mas ele colocou um dedo sobre seus lábios. Não diga adeus, ele pediu. Diga apenas até logo. Até logo, ela sussurrou. Ele assentiu, dando um passo para trás. Vai, Piccola, vai conquistar o mundo. E quando eu estiver pronta, estarei aqui, ele prometeu, esperando. Isadora pegou sua mala e caminhou em direção ao controle de passaportes. Cada passo parecia pesar uma tonelada. Cada metro de distância entre eles uma pequena morte. Quando chegou ao portão de embarque, ela se virou uma última vez. Lorenzo ainda estava lá, imponente em seu terno italiano, seus olhos azuis fixos nela, como se quisessem memorizar cada detalhe.
Foi apenas quando o avião decolou que ela permitiu que as lágrimas caíssem. O medalhão em seu pescoço parecia pulsar com cada batida de seu coração, lembrando-a do homem que havia transformado sua vida de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. Na mansão Montini, Lorenzo entrou em seu escritório e serviu-se de um uísque. Seus olhos caíram sobre uma foto em sua mesa, ele e Isadora no jantar dos Mendonça, ela usando o anel de safira que ainda brilhava em seu dedo quando embarcou. 2 anos, ele murmurou para si mesmo, erguendo o copo em um brinde solitário. Due anni, amore mio. E então... Ele não completou a frase. Não precisava, porque algumas promessas são fortes demais para serem ditas em voz alta. São promessas que só o coração pode fazer e manter. 2 anos podem parecer uma eternidade quando se está esperando. Para Lorenzo Montini, foram 730 dias marcados no calendário de sua mesa, cada um riscado metodicamente toda manhã. O anel de safira que Isadora deixara com ele antes de partir. Para você não se esquecer de mim, ela havia dito, repousava em uma corrente de ouro em seu pescoço, um lembrete constante do que estava esperando. A mansão Montini parecia mais silenciosa sem ela. Mesmo Sofia, que continuava mantendo tudo impecável como sempre, às vezes parava no quarto que havia sido de Isadora, agora fechado como um santuário de memórias. As cartas vinham regularmente de Milão. Longas missivas escritas à mão, em italiano cada vez mais fluente, contando sobre suas aulas, suas descobertas, sua vida na cidade que havia se tornado seu segundo lar. Lorenzo as guardava todas em uma caixa de madeira entalhada em seu escritório, relendo-as nas noites em que a solidão pesava mais. Eles não haviam se visto durante esses 2 anos. Foi uma decisão mútua, dolorosa, mas necessária. Se eu te ver, Lorenzo havia dito, não vou conseguir te deixar partir novamente. Mas agora os 2 anos estavam chegando ao fim. E Lorenzo tinha um plano. O evento de gala da Fondazione Montini para crianças órfãs havia se tornado o maior acontecimento social da cidade. Era a primeira vez que Lorenzo organizava algo assim. Uma homenagem silenciosa a Matteo, uma forma de transformar sua dor em algo positivo. Ele estava no palco do grande salão, impecável em seu smoking italiano, observando a multidão elegante que se reunira para a ocasião. Seus olhos ocasionalmente vagavam para a entrada, seu coração acelerando a cada novo convidado que chegava. Ela virá. Sofia havia garantido mais cedo, um sorriso conhecedor em seu rosto enrugado. A última carta. Sim, a última carta. Lorenzo tocou o bolso interno do paletó onde ela repousava, as palavras já gravadas em sua memória. Meu mestrado termina em 2 semanas, e há algo que preciso te dizer pessoalmente. Foi quando ele a viu. Isadora estava parada na entrada do salão, e por um momento o mundo pareceu parar. 2 anos em Milão haviam transformado a menina assustada que ele conhecera em uma mulher deslumbrante. Seu vestido dourado, claramente uma criação italiana, fluía como luz líquida sobre seu corpo. Seus cabelos, mais curtos agora, emolduravam um rosto que havia perdido toda a insegurança da juventude. O medalhão que ele havia lhe dado brilhava em seu pescoço. Lorenzo sentiu seu coração parar por um instante, depois bater tão forte que parecia querer escapar de seu peito. Sem pensar, sem planejar, pela primeira vez em sua vida agindo puramente por instinto, ele pegou o microfone. Senhoras e senhores, sua voz ecoou pelo salão, fazendo todos os olhares se voltarem para ele. Peço desculpas por interromper a noite, mas há algo que preciso fazer. Os olhos de Isadora encontraram os dele através do salão. 2 anos de saudade, de crescimento, de amor contido, explodindo naquele único olhar. 2 anos atrás, Lorenzo continuou,
sua voz carregando uma emoção que fez vários convidados se entreolharem surpresos. Eu conheci uma mulher que mudou minha vida. Uma mulher que me ensinou que às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Ele começou a caminhar em direção a ela, cada passo ecoando no silêncio que havia caído sobre o salão. Essa mulher me viu quando todos os outros apenas me temiam. Me conheceu quando todos os outros apenas me julgavam. E mais importante, me amou quando eu havia esquecido como era ser amado. Isadora permanecia imóvel, lágrimas silenciosas correndo por seu rosto enquanto Lorenzo se aproximava. Por 2 anos eu esperei, ele continuou, agora a apenas alguns passos dela. Esperei porque sabia que ela precisava voar com suas próprias asas. Precisava se tornar a mulher extraordinária que eu sempre soube que ela poderia ser. Ele parou diante dela, entregando o microfone a um garçom que passava. O salão inteiro parecia prender a respiração. Lorenzo, Isadora sussurrou, sua voz embargada. Ele levou a mão ao pescoço, puxando a corrente onde o anel de safira havia repousado pelos últimos 2 anos. Lembra quando te dei este anel? Eu disse que não era um pedido de casamento. Ainda, o coração de Isadora parou quando ele se ajoelhou diante dela, ali, no meio do salão lotado. Mas agora ele disse, sua voz rouca de emoção. Porque estes 2 anos sem você me mostraram que posso viver sem muitas coisas, sem poder, sem dinheiro, até mesmo sem respirar. Mas não posso, não quero, viver mais um dia sem você ao meu lado. Ele ergueu o anel que brilhou sob as luzes do salão. Isadora, meu amor, minha luz, minha salvação, casa comigo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem mesmo as taças tilintavam, nem mesmo os sussurros cortavam o ar. Era como se o mundo inteiro estivesse esperando a resposta dela. Isadora olhou para o homem ajoelhado à sua frente, o poderoso Lorenzo Montini, o temido empresário italiano, o homem que todos evitavam. E viu apenas o homem que havia curado seu coração, enquanto ela, sem querer, curava o dele. Sim, ela respondeu em italiano, sua voz carregada de amor. Sim, amor mio, 1000 vezes sim. Lorenzo deslizou o anel em seu dedo, onde ele sempre deveria ter estado, e se levantou, puxando-a para um beijo que fez o salão inteiro explodir em aplausos. Mas eles mal ouviam a comoção ao seu redor. Estavam perdidos um no outro, 2 anos de saudade e amor reprimido explodindo naquele beijo. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Lorenzo encostou sua testa na dela. Você está ainda mais linda, ele murmurou. E você? Ela sorriu, tocando. Seu rosto ainda é o homem mais impossível que já conheci. Foi então que ela notou, em um canto distante do salão, observando a cena com expressões atordoadas, Ricardo e Marcela. Ela segurava um bebê no colo e ele parecia ter envelhecido 10 anos. Mas pela primeira vez, vê-los não causou nenhuma dor. Porque agora ela entendia, aquele casamento arruinado não havia sido um fim, havia sido o começo de algo muito maior, muito mais profundo, muito mais verdadeiro. No que está pensando? E Lorenzo perguntou, notando seu olhar distante. Isadora sorriu, voltando sua atenção para o homem que havia transformado sua tragédia em triunfo. Estou pensando que às vezes precisamos passar pelo inferno para encontrar o paraíso. Ele sorriu. Aquele sorriso que ainda fazia seu coração acelerar. E às vezes, ele completou, precisamos perder um amor pequeno para encontrar um amor grande o suficiente para mudar o mundo. Grande o suficiente para curar todas as feridas? Ela perguntou suavemente. Grande o suficiente para fazer um homem temido se ajoelhar no meio de um salão lotado, ele respondeu, roubando outro beijo dela. A festa continuou noite adentro, mas Lorenzo e Isadora mal notaram.
Dançaram como se estivessem sozinhos no mundo, seus corpos se movendo em perfeita sincronia, suas almas finalmente, completamente, em casa uma na outra. E mais tarde, muito mais tarde, quando estavam sozinhos na varanda da mansão Montini, agora, verdadeiramente o lar de ambos, Lorenzo segurou Isadora contra seu peito e sussurrou em seu ouvido: "Sabe o que Matteo diria se estivesse aqui?" Isadora virou-se em seus braços, surpresa. Era a primeira vez que ele falava do filho sem dor na voz. "O quê?" Ele diria: "Finalmente, papai. Finalmente você encontrou alguém que faz seus olhos brilharem como os meus brilhavam quando você me contava histórias." As lágrimas vieram, mas eram lágrimas de alegria, de cura, de amor. Porque às vezes o final feliz não é o que planejamos, é infinitamente melhor. E enquanto a noite abraçava a mansão Montini, duas almas que haviam sido quebradas pelo destino celebravam não apenas seu amor, mas a incrível jornada que as havia trazido até ali. Porque no fim, não importa quantas vezes caímos, o que importa é quem está lá para nos ajudar a levantar. E às vezes, essa pessoa é exatamente quem menos esperávamos.